Havendo o número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberto a sessão. Convido o nobre vereador Rogério Rocal para proceder à leitura da data da sessão anterior. Abre o 8 aí. Ata da 76ª sessão ordinária em 20 de setembro de 2018. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Tânia Bastos, primeiro vice-presidente, e a convite, Rocal. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Rosa Fernandes, professor Célio Luparelli, Wellington Dias, Ítalo Ciba, Rafael Luiz Freitas, Paulo Pinheiro, professora Dalmir, Babá, Otoni de Paula, Leandro Lira, Renato Cinco, Tânia Bastos, Dr. Jorge Manaia, Rocal e Inaldo Silva, 15. Assume a presidência a senhora vereadora Tânia Bastos, primeiro vice-presidente, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Rocal, a convite. A sessão é encerrada às 17h39. Aprovada a ata, passa-se o grande expediente. O próximo orador inscrito é o senhor vereador professor Célio Luparelli, que dispõe de 10 minutos. Não estando presente, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador professor Célio Luparelli, que dispõe de 20 minutos. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. A minha vida, senhora presidente, desde os 6 anos até os 67 anos de idade, foi dentro de escolas e de universidades, como aluno, como professor, como coordenador, como supervisor pedagógico e como diretor. Como regente de turma e diretor, seja no ensino público ou na rede particular, vivi 44 anos dentro de escolas. Todo esse tempo e todas essas atividades me trouxeram uma certa experiência no lidar com as coisas da educação escolar. Quando diretor de escola municipal na 6ª CRE, aprendi a lidar com segmentos que propiciam uma boa gestão escolar. A Escola Municipal Alexandre Fará, em Ricardo de Albuquerque, tinha um projeto político-pedagógico que destacava a qualidade do ensino-aprendizagem, valorizava a participação do aluno na gestão através do SEC e do Grêmio Estudantil, estimulava a participação dos pais ou responsáveis, dos inspetores de alunos, dos serventes, das merendeiras, dos agentes administrativos e dos representantes das associações de moradores junto ao SEC. Senhora presidente, todos tínhamos como propósito oferecer uma educação pela cidadania aos nossos alunos. O êxito do projeto da escola se baseava na efetiva e constante participação sinérgica e responsável de todos. A 6ª CRE e a SME
acompanhava as nossas atividades e o nosso desempenho, orientando-nos e mostrando os caminhos norteadores do nível central que deveríamos seguir. Todos éramos comprometidos com um bom ensino, sem declinar da disciplina na formação dos nossos jovens. Essa minha fala, vereador Rogério Rocal, essa minha fala é uma preliminar para que eu possa questionar os eventos ocorridos no CIEP Mestre Marçal, em Rio das Ostras, na semana passada, quando o professor Tiago da Silva Conceição foi agredido e humilhado por uma turma composta por 15 alunos durante a aplicação de uma prova. Eu sei que o senhor esteve aqui, como um outro vereador, mais 2 vereadores, falando sobre o tema semana passada. Me causou espécie a fala de um vereador, companheiro nosso, quando disse que a solução seria resolver a questão a paulada, a base de pau, em relação ao aluno. Imagine, resolver a questão a paulada, a base de pau. Onde se encontravam naquela questão que o aluno agrediu, ou um grupo de alunos agrediu o professor, onde se encontrava o SEC, o Grêmio Estudantil, a direção da unidade escolar, os pais ou responsáveis e a Secretaria Municipal de Educação. Onde encontravam esses segmentos? Onde eles estavam? Segundo o professor agredido, seria necessário um olhar especial para os professores e para os alunos, porque eles estão gritando por socorro. Vejam só, vereador. Mas como assim? Se os alunos e os professores estão pedindo socorro, porque eles não foram ouvidos pelos responsáveis por manter a ordem, a disciplina e o ambiente propício para o ambiente escolar. Porque as famílias e o Conselho Tutelar não foram chamados às suas responsabilidades. Porque deixaram os professores abandonados à própria sorte. Um outro professor disse: a gente entra nessa sala de aula como entra em uma arena de guerra, professor. Esse é um depoimento que atesta a omissão de todos os responsáveis pela manutenção do ambiente escolar. Segundo informam, na porta da sala de aula está escrito: Turma do Terror. Turma do Terror. Outro atestado de inércia dos responsáveis pela direção da unidade de ensino. Como é que pode um grupo de alunos escrever Turma do Terror e ninguém dá conta disso? E ninguém tomar as providências? Aduz-se que também foram constatadas pelos policiais, agora envolvidos na apuração dos fatos, algumas inscrições nas paredes da sala de aula com conotação racista e de apologia a uma facção criminosa. Um aluno disse, após o macabro evento de agressão e humilhação do professor, disse o aluno: esses meninos são muito atentados mesmo. Eu parei de andar com eles porque não aguentei. Quer dizer, professores denunciando, alunos denunciando, e inércia total no ambiente escolar. Quando eu falo ambiente escolar, eu estou envolvendo a direção da escola, eu estou envolvendo o SEC, o Grêmio, os pais como um todo, as associações de moradores que têm que fazer parte do SEC. Vejam que o desmando era total. Os atos de agressão e de insubordinação eram repetitivos e só poderiam desembocar na covarde agressão ao professor. Essa agressão não foi só ao professor Tiago, foi uma agressão a todos os professores. Foi uma agressão à educação como um todo. Foi uma agressão à sociedade. E deve ser vista como um alerta. Não podemos nos conformar com isso. Não podemos insistir na nossa inércia.
temos que tomar as atitudes preventivas de caráter pedagógico para que esse fato não se repita. A direção do CIEP diz agora que vai suspender os agressores, que vai aplicar o regimento da escola agora. Mas agora? Quanta insanidade, quanta fraqueza, quanta incompetência, quanta falta de compromisso com a educação escolar. Diante do clamor público, mostram-se agora, e só agora, duros na aplicação de medidas punitivas, sem que, na época adequada, tivessem agido de forma preventiva e pedagógica. A educação é essencialmente preventiva. A educação é essencialmente preventiva. Em todos os campos da sociedade. Nos jornais do último final de semana, foi publicado que um dos jovens acusados de ter participado do vídeo que mostrou a humilhação do professor, vai responder por corrupção de menores. Ele tem 18 anos e cursa, junto dos outros alunos, o 9º ano de ensino fundamental, cuja idade correta é de 14 anos. Então vamos ver, o menino tem mais de 18, é um homem. Deveria estar com 14 anos cursando o 9º, mais uma prova de falência, de erro da escola, da família, da sociedade, não só dele. O delegado titular da Delegacia de Rio das Ostras informou que, até agora, o rapaz também poderá responder por dano ao patrimônio público qualificado e desacato. Os adolescentes vão responder por fato análogo a estes dois delitos. Eis aí uma triste situação em que comprova a falta de interesse em prevenir situações que colaboram para o aumento de casos de desvio de conduta de crianças e de adolescentes em nosso país. Há que se ter coragem de encarar a realidade. A família e a escola falharam. A família e a escola falharam. Aliás, as famílias vêm falhando em muitos casos. A família, quando existe, se omite, transfere toda a responsabilidade da educação para a escola e se exime de tudo. Erro crasso. É preciso ressaltar que a educação é um processo que envolve vários atores, como a família, a escola, a mídia, a igreja e a sociedade como um todo. Quando pelo menos um desses atores falha, as consequências negativas para a formação de nossas crianças e nossos adolescentes são profundamente negativas. Neste caso, entretanto, a escola falhou muito, porque não usou dos métodos profiláticos em época oportuna. Deixou o monstro crescer. Não acionou os familiares nem o conselho tutelar. Esse episódio do CIEP do Rio das Ostras não é um fato isolado. Esse caso do CIEP do Rio das Ostras não é um fato isolado. Em muitas unidades escolares, as agressões aos alunos, aos professores, aos demais profissionais de ensino se repetem e crescem de intensidade a cada dia. As famílias precisam exercitar o seu papel e os educadores devem usar dos meios preventivos. Ou se faz isso agora, ou os espetáculos vão ser mais intensos e devastadores. Uma prova, como eu disse na semana passada, sei que até incomodei alguns, de que, infelizmente, continua aquela máxima. As nossas crianças, os nossos adolescentes, não são prioridade. Não adianta vir com conversa fiada de dizer que tem um candidato X e Y. Nenhum candidato a presidente da República, nenhum candidato a governador de Estado tem na sua agenda como prioridade o tratamento dos direitos das crianças e dos adolescentes. Muito obrigado, senhora presidente. Não tendo o orador utilizado todo o tempo, não tendo o tempo orador usado todo o tempo destinado, a presidência franqueia a palavra. Com a palavra franqueada, o vereador Babá. Vereador, Vossa Excelência dispõe de 8 minutos. De quatro? 8 minutos. Tá, eu vou
dividir com o companheiro Paulo 4 minutos, com 4 minutos, tá certo? E depois nós iremos abordar outros temas. Queria colocar aqui, que sai hoje uma matéria, que diz o seguinte, vejam bem: em canção de misoginia explícita, eleitores de Bolsonaro comparam femininas a cadelas, reforçando a desumanização das mulheres. E olhem a letra desses imbecis, porque são profundamente imbecis. E para as femininas, e para as feministas, ração na tigela. As minas de direita são as top, as mais belas, enquanto a de esquerda tem mais pelo que as cadelas. É esse o eleitorado que reflete na candidatura de Bolsonaro. Essa é a situação. Nosso protesto veemente, e por isso mesmo não me estenderei por muito tempo sobre essa situação, porque é demais e reflete nos ataques que estão sendo feitos, como fizeram com o companheiro Renato Cinco, a polícia militar, para derrubar a sua banquinha, e hoje a companheira Maria, que é representante do companheiro Sérgio Ricardo, também foi agredida. Eu fico aqui e gostaria de passar a palavra, já que eu não posso passar a palavra, mas eu encerro aqui para que o companheiro Paulo Pinheiro possa ter um tempo nesta tribuna, tá certo? A palavra ainda fica franqueada. Com a palavra franqueada, o vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 5 minutos. Não é Lava Jato, é a Jato. Obrigado, vereador Babá. Eu queria ler só apenas um pedaço do documento, e depois a gente vai discutir isso com mais calma. Hoje foi instalada a CPI do caso da Márcia, do CISREG, CPI do CISREG, e eu queria só fazer um alerta. Estou vendo aqui o vereador Luparelli, que está presente aqui, que é o relator do projeto. Nós não somos membros da CPI, participamos como suplente, eu e a vereadora Tereza Berger. Eu queria só lembrar um pedaço do documento para saber da importância dessa CPI. Eu solicitei à Secretaria de Saúde um requerimento de informações que foi recebido, que é desse tamanho, estão vendo aqui, importante, onde o principal que a gente pergunta é que o prefeito dizia que ele fez um contrato, contratou várias clínicas, as clínicas começaram a operar, e que agora ele dizia que a Márcia pode resolver o problema em 1 semana ou 2, porque ele já operou todo mundo que precisava. Nós pedimos ao CISREG uma informação que foi dada sobre qual era a fila nesse momento, e o documento diz o seguinte: quantas pessoas aguardam na fila do CISREG? Responde a coordenadora do CISREG. Em consulta ao sistema de regulação, constam 8.010 solicitações pendentes para marcação, sendo a mais antiga de 15 de maio de 2018. Portanto, em agosto de 2018, existem 8.010 pessoas aguardando cirurgia de catarata na fila do CISREG. E aí o prefeito disse o seguinte, que se alguém pedisse a Márcia, ela conseguiria isso em 1 ou 2 semanas. Na pergunta seguinte, a gente faz o seguinte questionamento: qual é o tempo de espera hoje para a realização de uma cirurgia de catarata? Diz o CISREG, sua coordenação: o tempo médio para o primeiro atendimento de consulta em cirurgia de catarata, desde a data da solicitação ao CISREG, foi de 140 dias. Há alguma coisa de errado entre o que diz o prefeito, o que diz a Secretaria de Saúde e o que a Márcia prometia, ou mandavam ela prometer. O tempo de espera, segundo o CISREG, é de 140 dias.
Existem 8.000 pessoas na fila. Alguém não está falando a verdade. E acho que é importante. Por que da importância de termos aqui nessa CPI tanto a coordenadora do CISREG como a senhora Márcia, que todos nós teremos o prazer de conhecê-la. Então, esse documento, eu vou disponibilizar ele na próxima reunião da CPI. É um documento bastante claro, bastante sucinto, que deixa claro. Estou vendo aqui, eu não vi, eu citei o vereador Parelli, estou citando também o vereador Manaia, que é o presidente da comissão, eu não tinha visto o Manaia aqui. Então, esse documento mostra claramente que há uma divergência entre aquilo que foi anunciado publicamente e o tempo. Portanto, hoje, em agosto, mês passado, haviam 8.000 pessoas na fila do CISREG. Para conseguir uma vaga, segundo o CISREG, o tempo é de 140 dias. Alguém está errando em matemática. Nós precisamos saber quem é que está errando, continua errando na matemática. Se é o CISREG, se é o prefeito, ou se a Márcia está sendo mal orientada, como foi dito naquela reunião. Muito obrigado, senhor presidente. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento do vereador David Miranda, que requer à mesa diretora a inclusão na pauta da ordem do dia, em regime de urgência, do projeto de lei número 10 de 2017, que institui o sistema Assistência LGBT Rio, de promoção da cidadania e enfrentamento à LGBT-fobia. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, solicitará... Pela ordem. Ele não pode falar agora. Pela ordem, só quando entrar na ordem do dia. Pode falar agora. O vereador Cláudio Castro pediu verificação nominal. O vereador... Entendi. Solicitada a verificação... O vereador Cláudio Castro havia pedido para ser verificação nominal do requerimento. Posteriormente, Vossa Excelência será chamado. Tá bom, vereador? Zico Bacana. Os postos de votação encontram-se liberados. Como vota a vereadora Luciana Novaes? Sim. Consignando o voto da vereadora Luciana Novaes? Sim. A presidência vai encerrar a votação. A presidência vai encerrar a votação. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Pela ordem, senhora presidente. Votaram sim,
14 senhores vereadores. Não. 10 senhores vereadores. O requerimento está aprovado. O senhor vai trocar agora? Requerimento do vereador. Pela ordem. Após a ordem do dia, eu passo para Vossa Excelência pela ordem. Requerimento do vereador David Miranda. Esse aqui já foi lido. Desculpa. Requerimento número 855 de 2018 do vereador Eliseu Kessler, que requer à mesa diretora o cancelamento do requerimento número 637 de 2018, de minha autoria, que originou a resolução 9.782 de 2018, ortogando a medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga à doutora Gisele Silva Farinhas. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, o vereador... Esgotada a matéria do prolongamento. Solicitada a votação nominal pelo vereador Leonel Brizola. Agora ela vota e o senhor fica impedido. Bota aí, Taninha, só para dar quórum. Ele está só pronto. Como voto, senhores vereadores? Como vota a nova vereadora Luciana Novaes? Sim. Sim. Vou encerrar a votação, hein? Qual é o quórum? 25 presentes. E para continuar a sessão? Ah, já tem quórum. Encerrada a votação. Votaram sim 16 senhores vereadores, não nenhum, impedido regimentalmente de votar o presidente. Não há quórum para deliberar sobre o requerimento. Passa-se a ordem do dia. Pela ordem, vereador Zico Bacana. Pela ordem, senhor presidente. Verificação de quórum, presidente. Solicitada a verificação de quórum. A presidência solicita, senhores vereadores, que tomem assento em suas bancadas. Vou proceder à verificação. Primeira bancada. 1, 2, 3, 4 senhores vereadores. Não, desculpa. 1, 2, 3, 4, 5 senhores vereadores. Segunda bancada. 1, 2, 3 senhores vereadores. Terceira bancada. 1, 2, 3, 4 senhores vereadores. Quarta bancada. 2 senhores vereadores. Mesa, 2 senhores vereadores. 16 senhores vereadores. Pode. Não há quórum para prosseguimento dos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão.